Como anunciamos há pouco, fique agora com a entrevista e o tema: os trabalhadores da última hora. Olá, que bom ter você conosco em nosso quadro de entrevistas. Hoje, mais uma vez, a presença que nos honra muito sempre, de Carlos Augusto de São José. Carlos Augusto é companheiro nosso, espírita há mais de 47 anos, tem larga experiência e profundo conhecimento do espiritismo. Hoje, o tema foi mobilizado, foi solicitado por um telespectador, Pedro de Góes. Pedro de Góes pede que façamos considerações em torno da expressão trabalhadores da última hora, constante dos evangelhos. O Carlos Augusto, uma alegria ter o senhor conosco mais uma vez. É sempre um prazer. Então, a pergunta inicial, seu Carlos, é de onde vem essa expressão que é bastante mencionada nos meios espíritas, trabalhadores da última hora? Essa expressão foi criada por Allan Kardec e está no capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo, com base no capítulo 20 dos textos de Mateus. Esse Evangelho segundo o Espiritismo, que temos aqui em mãos, nesse capítulo, o 20, trata profundamente dessa questão, dessa temática. Inclusive fecha alguns artigos da mais alta sabedoria, entre eles Obreiros do Senhor, ditado pelo Espírito de Verdade em Paris em 1862. Então, seu Carlos, o que é que está escrito no texto de Mateus? Como é que isso está lá? É verdade. Essa parábola dos trabalhadores na vinha, ela é de uma complexidade bem maior do que as demais parábolas. Porque, como nós sabemos, Jesus foi verdadeiramente o mestre dos mestres e o sábio dos sábios. E ele se valia das imagens da época, da cultura dominante. E os hebreus tinham uma forma própria de se expressar. Daí porque fica difícil de se entender, a não ser que a gente recorra às orientações que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz que, conforme está em Mateus, no seu capítulo 20, que um senhor, proprietário de uma vinha, e nós entendemos aí que o Senhor é o próprio Criador, é o nosso Deus, e a vinha é o reino dos céus, ambicionado por todos, resolveu contratar pessoal para trabalhar na sua vinha. E então mandou que contratasse alguns já de madrugada, para serem remunerados a 1 denário por dia. Denário, como hoje sabemos, era uma moedinha de prata cunhada pelos romanos antigos de pouco valor. Então, os primeiros foram contratados de madrugada. Antes do início do expediente, já. Isso, no início do dia. Depois vieram aqueles contratados na hora terceira ou na terceira hora. Depois, outros foram contratados já na sexta hora. E mais à frente, determinou, então, o senhor, que se contratasse outros na 9ª hora. Depois vieram os contratados na 1ª hora e, finalmente, aqueles que foram contratados já à noite, no final do dia. E quem são, seu Carlos, esses trabalhadores contratados em momentos diferentes? Porque a parábola deve encerrar aí um Com certeza. Daí, porque só com os esclarecimentos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, é que a gente consegue entender mais apropriadamente, mais profundamente, o que o Cristo quis nos dizer. Por quê? Ele, nessa parábola, deixou claro que ao longo dos séculos, muitos seriam convidados para os diferentes momentos religiosos da sociedade, em particular no mundo ocidental. Então, os trabalhadores contratados na madrugada são exatamente aqueles que iniciaram esse processo religioso, como Abraão, Moisés, Ismael, Jacó, Isaac, Esaú e tantos outros quantos a Bíblia cita mais particularmente no livro de Gênesis. Depois vieram aqueles contratados na terceira hora, que seriam os profetas, que desenvolveram o trabalho dominante
na informação primordial da vinda do Messias, o príncipe da luz, o salvador da humanidade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, na hora sexta, vieram os primeiros cristãos, não é isso? Que seguiram imediatamente o Cristo. Na hora nona, são os católicos. Exatamente a partir do século IV, precisamente no ano de 381, quando Teodósio estabeleceu o catolicismo, né? Isso, Teodósio estabeleceu o catolicismo como religião oficial do Estado. E na 11ª hora seriam os nossos irmãos protestantes, a partir de 1517, quando Martinho Lutero afixou as suas 95 teses lá no muro da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. E, finalmente, aqueles que seriam contratados já no final do dia, à noite, que seríamos nós, particularmente os espíritas. E eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe, é que quando o texto parabólico nos fala inicialmente na madrugada e termina na noite, significa dizer que é o início e o fim de um dia. E nós interpretamos como o início e o fim de um ciclo, que perfaz exatamente 4.000 anos. O que significa dizer que os primeiros estabeleceram as bases, os pródromos da religiosidade no mundo ocidental. E os espíritos agora foram chamados para concluir esse trabalho nesse final de ciclo, para que então no futuro se possa ter uma sociedade melhor, mais feliz, como todos nós desejamos. Seu Carlos, Jesus tratou desta questão em particular em algum outro momento também? Eu costumo associar essa passagem à parábola do semeador, porque há aqueles que interpretam mais rigidamente a parábola do semeador como se fosse uma parábola que se referisse aos graus de envolvimento dos religiosos em todos os tempos. Mas eu vou mais além. É que Jesus quis nos mostrar não só isso, mas muito mais do que isso. Ele quis nos mostrar que os homens, de uma maneira geral, se situam em níveis diferenciados de consciência, do processo de conhecimento das leis e da aplicação, né, dos mandamentos de Deus. E vejam, a parábola do semeador nos diz exatamente que um semeador, que seria o próprio Cristo, saiu a semear. E algumas sementes caíram na beira da estrada e os pássaros comeram. Significa dizer o quê? Que essas sementes foram comidas pelos pássaros porque naquele ambiente, à beira da estrada, que são as pessoas de nível mais primário, essas criaturas que são praticamente bárbaras, não tem nenhuma preocupação com religiosidade. Então, não se criou sequer mínimas raízes. Mas houve aquele grupo de sementes que caiu na estrada, entre pedras. Não explique ainda, seu Carlos. A gente vai fazer um intervalo, a Renata está nos chamando, e daqui a pouco o senhor continua com essa parábola que é maravilhosa também. Até daqui a pouco. Iremos para um breve intervalo e logo voltaremos com a entrevista. Não saia daí. Você está assistindo o programa A Vida em Foco. Retornamos agora com a segunda parte da entrevista, com o tema Os Trabalhadores da Última Hora. Estamos de volta. Sr. Carlos Augusto, o senhor começou a falar antes do intervalo da parábola do semeador. Inclusive, essa parábola mostra o processo de semeadura dos judeus que jogavam as sementes, misturavam com tudo, né? A esmo, sem qualquer preocupação de lugar certo. Então, a primeira leva de sementes se misturou aí com as raízes. Caiu na beira da estrada, as outras caíram na estrada, mas em solo rochoso, e obviamente solo rochoso não brota, né? Muito mal começa a germinar e morre por falta de profundidade, de umidade. Depois aquelas outras que caíram entre espinheiros. Vejam, essas sementes, de alguma maneira, elas desenvolveram, elas cresceram, chegaram a florir, mas não deram fruto. Ou seja, nós devemos considerar que são aqueles que já têm um determinado grau de maturidade religiosa, mas se deixaram envolver pelas seduções do materialismo. Ou seja, cresceram, desenvolveram, mas não fizeram o que tinham que fazer, exatamente porque deixaram o tempo passar sobre si mesmo, sem estarem atentos às suas obrigações. E, finalmente, o quarto grupo que caiu em terra boa, e que Jesus nos disse que produziram 30, 60, 100. Esses são os religiosos que cumprem fielmente, regularmente, as suas obrigações, que têm um alto nível de consciência. São esses trabalhadores da última hora. E mesmo entre esses, Marcinho, eles não produzem igualmente. Há uma diferenciação, 30, 60 e 100. O que significa dizer que todos são bons religiosos, mas não são iguais.
Ô Carlos, vou explorar o senhor nessa questão um pouquinho. Eu falo lá, bom religioso, aquele que cumpre suas obrigações, mas tenho a impressão que alguns acham que cumprir a obrigação é frequentar um templo, uma instituição. O que seria, na sua visão, cumprir as obrigações de um religioso? Olha, inquestionavelmente, como nos fala toda a literatura espírita, o verdadeiro religioso é aquele que busca modificar-se moralmente e combater as suas más inclinações. E, além de tudo, ser fiel aos princípios que abraçou. Agora, como é que a pessoa pode ser fiel a princípios se ela não conhece os princípios? Daí a importância de estudar tanto quanto seja possível. E o outro aspecto é o da moralidade, porque não se pode fazer religião sem moralidade. Moralidade é o cerne da questão, moralidade é o alicerce do processo religioso, porque nós temos que dar exemplos, e só sendo moralizados é que os exemplos podem frutificar e gerar atração, uma atração séria em torno do trabalho que a gente realiza e da fé que a gente proclama. O senhor mencionou lá a parábola do semeador, e é possível associar essa parábola a outros ensinos do Evangelho também? Sim, e abrange a todas as crenças, a todos os processos de informação religiosa. Nós podemos verificar, por exemplo, que nós tivemos grandes expressões em outros ramais da religiosidade. No catolicismo, aqui no Brasil, nós tivemos a Irmã Dulce, que foi considerada a santa da Bahia, uma mulher que tinha só 30% de capacidade respiratória e que se dedicava amorosamente aos necessitados. Vemos aí o esforço santificado de Teresa de Calcutá, lá no leste da Índia, tirando aqueles pobres coitados que eram amontoados em contêineres, semi-mortos, para fazer com que eles voltassem à vida, dando-lhes dignidade. Temos o exemplo extraordinário de um Albert Schweitzer, que foi um protestante da melhor qualidade, Prêmio Nobel da Paz de 1952, um rapaz espadaúdo, bonito, bem casado, que largou a riqueza na Europa e foi lá para Lambarene, que é hoje o Gabão, no interior da África, ali naquela antiga África equatorial francesa, e ali se dedicou durante 30 anos aos sofredores. Nós vemos aí Gandhi, um líder do hinduísmo, que inclusive muitos achavam que ele não era cristão. Ele disse, eu sou cristão, eu só não conheço o cristianismo de vocês, eu só não pratico o cristianismo do jeito que vocês praticam. E deu exemplos notáveis também de grandeza espiritual, o que prova que a verdade dos céus é uma só universal e abrange a todas as consciências quando elas se dispõem verdadeiramente a servir a causa do progresso humano. Então, o senhor mencionou também lá atrás, quando tratava da parábola dos trabalhadores, da última hora, que os cristãos estão contemplados nessa parábola. E que os da última hora seriam os espíritas, é isso? Eu gostaria de falar mais sobre isso. Os espíritas, de uma forma mais assim pontual, mas seria uma injustiça se fossem só os espíritas. Não, nós deixamos ainda há pouco caracterizado que os verdadeiros cristãos, os de última hora, são aqueles que servem ao Senhor, são aqueles que se dispõem a trabalhar na vinha do Senhor. E agora acabamos de dar exemplo de católicos, de protestantes, de um hinduísta como foi o notável Gandhi, que provaram que são esses verdadeiros trabalhadores de última hora, os completistas, como nós, os espíritas, costumamos dizer. Termo curioso esse. Seu Carlos, o que são os completistas? Aí que esse termo é mencionado na obra do Espírito André Luiz. Exatamente, mais precisamente Missionários da Luz. Os completistas são, a rigor, todos os religiosos que são fiéis aos princípios que abraçam, no nosso caso, os princípios espíritas, que se moralizam, que dão exemplos de grandeza e se comportam com o máximo de dignidade onde quer que se movimente. No ambiente do lar, da esposa, dos filhos, no ambiente profissional, realizando suas tarefas com a dignidade mínima exigível, na sociedade, na vida de relação, no ambiente religioso e assim vai. Esses são os verdadeiros completistas, que dedicam a sua vida não só aos seus interesses pessoais, mas, acima de tudo, aos interesses de Deus. E cumpre rigorosamente a programação que já traz pré-programada da espiritualidade superior. Carlos, nesses minutos finais, com seus mais de 47 anos de experiência, serviço no bem e conhecimento espírita, que conselho aí o senhor deixaria, que orientação o senhor deixaria para que a gente seja um trabalhador da última hora verdadeiramente? Em 1966, quando eu ingressei no Espiritismo em Brasília, mais precisamente na Federação Espírita Brasileira, a nossa FEB, eu assisti à primeira palestra de um orador modesto, mas muito lúcido, que tinha vindo do interior de Minas.
E num determinado momento ele disse que nós, os espíritas cristãos, deveríamos ser lídimos, reais, verdadeiros, imitadores do Cristo. Eu fiquei com um pouco de dificuldade, porque para mim imitação era uma coisa barata, mas depois eu passei a entender que era seguir os exemplos do Cristo. Aí, eu pensando nesse assunto, me veio à memória uma história com uma carga de humor interessante, mas que serve para a nossa aprendizagem, em que um gerente de circo queria contratar imitadores de pássaro. E muitos se candidataram, e chegava um, imitava um canto, chegava o outro, imitava outro canto, e todos imitavam. Mas no final do dia, chegou um e disse, olha, eu também imito o passarinho. Ele disse, pois não, mostre as suas qualidades. E ele imitou um canto muito bonito, depois ele abriu a janela e saiu voando. Interessante, né? Mas veja a conotação com o ensinamento que Jesus nos passou. É que não basta apenas a gente propagar o que o Senhor disse, não basta apenas a gente imitar o canto divino que o divino cantor nos trouxe naqueles dias maravilhosos, lá da Galiléia, distante, mais precisamente de toda a Palestina, mas acima de tudo nós temos que voar na direção do reino dos céus, é o que nos diz a parábola, mas a gente só voa quando a gente bate de uma forma igual as duas asas. Essas duas asas na concepção espírita são o amor e a sabedoria. Muito obrigado, Sr. Carlos Augusto. E você que nos acompanhou, fique conosco. O programa ainda continua e a gente deseja que o programa seja útil para você. Muito obrigado.